Eu pedi para o meu amado ali colocar o tema da nossa mensagem, realinhando a visão, e o tema que nós temos hoje é: seja suporte TI. Você deve estar falando que negócio mais estranho. Será que o irmão Aderaldo tem a ver com tecnologia? TI vem normalmente de suporte à tecnologia. Será que ele tem alguma coisa a ver com internet? O que nós vamos estar falando sobre isso, queridos? E eu estava colocando um flyer ali para o pastor Wilson, de uma empresa de tecnologia que nós temos, mas não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver comigo e com você. Nós estamos realinhando a visão e trabalhando o nosso coração para entendermos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, seja suporte TI para todos os irmãos. E aí vocês devem estar querendo saber o que é suporte TI. Nós temos um povo que no Velho Testamento sai do Egito, e ao chegarem no deserto, passaram pelas águas de Mara, as chamadas águas amargas. Receberam o maná do céu, que era o alimento todos os dias na caminhada no deserto, tá? E então faltou água e sai água da rocha, e eles beberam água da rocha. Se não bastasse isso, saindo do Egito com sofrimento, com escravidão, eles tiveram que enfrentar o momento da primeira batalha. Como é que você está fugindo da escravidão e vai caminhando num sofrimento, comendo um maná dia a dia e olhando e buscando a terra prometida, e de repente ainda você tem que lutar com alguém que você não conhece? Mas Deus queria trazer um povo, e Deus quer do nosso povo que nós aprendamos a batalhar para conquistar aquilo que Ele tem por nós. Nós precisamos entender isso, que sem trabalho nós não podemos caminhar, sem lutar nós não podemos caminhar, e nós não chegaremos a lugar nenhum se não trabalharmos, se não lutarmos. E Deus ensina isso na palavra dele, e nós precisamos compreender isso todos os dias da nossa vida. O texto de pano de fundo aqui é Êxodo capítulo 17. Quem tiver a Bíblia aí de papel, quem não tiver, liga a sua Bíblia no seu tablet, no seu celular, tá? E o texto de Êxodo 17 começa dizendo assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: olhem bem aqui para mim. Moisés foi escolhido para tirar o povo da escravidão do Egito. Mas todo grande homem de Deus, ele tem sempre alguém ao seu lado, disposto a lutar com ele as batalhas, a ser suporte na hora necessária, em todo o tempo. Nunca deixe, queridos, e aí eu estou fazendo uma pausa no texto, nunca deixe o seu pastor lutar sozinho. Seja suporte do seu pastor, caminhe com ele, caminhe com a sua pastora. Suporte é algo que nós precisamos entender. Nós estamos debaixo de um telhado, nós estamos debaixo, provavelmente depois de uma laje, mas tem colunas de suporte que nós precisamos entender, que se não for isso aqui não estaria de pé. O nosso querido irmão está ali filmando, e ali tem um tripé, que é um suporte para que a câmera possa estar fazendo isso.
E Deus nos ensina que nós precisamos ser suporte uns para os outros, em todas as situações. E Moisés vem para Josué, e continuando no texto aqui no verso 8, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, e com a vara de Deus nas minhas mãos, eu estenderei a mão para estar abençoando a batalha de vocês. Josué foi então lutar contra os amalequitas, e conforme Moisés tinha ordenado, Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, as mãos abençoando. Os israelitas venciam. Quando, porém, Moisés abaixava as mãos, os amalequitas derrubavam o povo de Israel. Nós temos que entender, queridos, o porquê disso. Nós temos que estar debaixo da cobertura daqueles que velam pela nossa vida espiritual, nos dando suporte. Nós temos que entender que Deus tem algo para aqueles que contam com a nossa intercessão. Êxodo 17, continuando, a partir do verso 8. Amaleque vem da descendência de Esaú e os edomitas. Verso 9. Esse foi um treinamento para Josué. Moisés assume uma posição do líder e delegou a função, assumiu o seu posto de intercessor, levando consigo 2 auxiliares. Moisés segurava a vara de Deus como forma de abençoar o povo, e não conforme como muitas pessoas dizem: ah, mas isso é meio que mágico. Não, queridos, não existe nada de mágico na palavra de Deus. Qualquer pessoa que extrai algo da palavra de Deus e usa para magia ou como amuleto, está pecando contra o Espírito Santo de Deus. A Bíblia não é um livro de brinquedo, a Bíblia é um livro de seriedade, de integridade, e nós devemos amar a palavra de Deus e amar o Deus que orientou os homens a escrever a sua palavra. Numa demonstração de vitória, Israel estava nas mãos de Deus. Nós, povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo escolhido, comprado com um preço de sangue, para um fim que Ele deseja, visando e alinhando a visão que Ele tem para as nossas vidas, e nós precisamos entender isso. Quando Moisés levantava a mão com a vara, o povo de Deus vencia. Significava que quando as nossas causas estão diante de Deus e confiamos e dependemos do agir de Deus, nós garantimos a nossa vitória. Amém? Está todo mundo aí comigo? O que nós precisamos entender? O líder precisa colocar os seus liderados diante de Deus. Alinhar a visão é colocar os nossos liderados diante de Deus, orar por eles, velar por eles, porque nós vamos prestar conta. Ah, mas é o pastor que tem que prestar conta da minha vida. Engano seu. Você vai prestar conta dos seus discípulos, você vai prestar conta das pessoas que estão na sua célula, você vai prestar conta de quem você supervisiona, você vai prestar conta daquele que trabalha ao seu lado, e você se vê como um crente 007, que não prega o evangelho para ele, que não ama ele, que não suporta ele na aflição, e ele muito menos sabe que você pertence a um povo escolhido por Deus. Na igreja, em casa, como pai, como esposa, como esposo, como filho, pai como sacerdote do lar, na família, e especialmente naqueles que ainda não professam
a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos ser suporte, queridos, tomando para nós, para cada um de nós, a responsabilidade de transmitir o amor incondicional, o amor ágape, o amor de Deus para as pessoas da nossa família, para as pessoas do nosso trabalho, para as pessoas da nossa escola, para aqueles que nós atendemos quando estamos trabalhando, para aqueles que nos procuram quando estamos trabalhando, para aqueles que encontramos na rua, para a casa de recuperação, para as crianças que estão nas salas de aula, para aqueles que, os distritos onde sequer tem uma igreja para se congregar. Quando eu vejo vocês falarem de Amandaba, queridos, alegra o meu coração, porque quantas vezes eu passei por ali, quantas vezes eu vivenciei aquilo, e tantos outros distritos. Eu sou natural do 2º distrito de Roteiro, e nasci lá na beira de um riacho, se eu não me engano era o Córrego do Cotovelo, né, Dona Maria? Numa casa de pau a pique, coberta, era palha coberta com barro, folha de sapé coberta com barro. E trabalhei na roça até os 22 anos, queridos. E eu quero dizer que eu muito me orgulho disso, porque não foi trabalho que me judiou, muito pelo contrário, acho que eu estou bem bonitinho para quem trabalhou 22 anos na roça e trabalhou muito depois que saiu de lá. Então, queridos, talvez você está pensando assim, mas essa mensagem não tem nada a ver comigo. Aonde eu posso ser suporte TI? Aí eu quero revelar quem é suporte TI. Olha para o seu irmão e fala: você sabe o que é suporte TI? Pois é, mas vocês vão saber. Diga: suporte TI é suportar todos os irmãos. Está vendo? Suporte TI, suporte todos os irmãos. E aí, queridos, se você ainda não entendeu o propósito de alinhar a visão, sendo o suporte de todos os irmãos, imagine a sua casa. Você não precisa falar, mas Deus sabe. Como é que você suporta as pessoas da sua casa, a sua parentela? Como é que você suporta aquele cunhado, aquela cunhada chata, aquela sogra? Eu sempre digo para minha esposa: eu amo a sua sogra. Por quê, queridos? Tem que aprender a caminhar suportando as outras pessoas. Mas tem gente que vai falar: eu não tenho, minha casa ninguém é cristão, ninguém entregou a vida para Jesus, o que eu tenho a ver com isso? Você tem que orar por elas. E você encontrou uma igreja que ora. Espera um pouquinho, eu sou filho, eu não tenho esposa, eu sou um novo convertido, ou nem sou cristão ainda, não tenho posto de liderança. O que eu tenho que dizer para Deus? E por que Deus não usa os meus líderes para ser suporte para mim? Não se esqueça que cada vez que você dá um passo, vai ter alguém suportando e caminhando com você. E eu busquei Deus, queridos. E como eu busquei a Deus? Busquei Deus em tantos lugares. E eu não me preenchia o vazio do meu coração. Eu busquei Deus, eu já falei isso aqui, não preciso falar, no centro espírita, nos terreiros de macumba, nada contra eles. Hoje eu tenho que pregar para eles, e graças a Deus, pela oração a gente já conseguiu que muitos deles se dissipassem, as pessoas se convertessem. Quantos padres que eu tenho, filhos na fé. Por quê, queridos? Porque eu aprendi que eu tenho que ser suporte TI. Eu preciso alinhar a minha visão todos os dias. Deus, o que é que eu preciso fazer para alinhar a minha visão com a tua vontade? Porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é perfeita e agradável para as nossas vidas. Em Jeremias 29:11, ele diz: eu é que sei os planos que eu tenho
para a vida de vocês planos de paz, planos de bênção e não de mal. Então, se Deus tem planos bons para nós, nós precisamos alinhar a visão com Deus todas as manhãs. Ah, mas eu não consigo, eu estou chorando a noite inteira, eu não consigo. Chore a noite inteira, e a Bíblia diz que quando você chorar a noite inteira, a alegria vem ao amanhecer, e você precisa tomar posse disso para a sua vida, queridos. Nós temos que entender isso, nós temos que compreender que Deus não falha com os seus filhos. Nós pisamos na bola, Deus fez tantas alianças com o mundo, e Deus não abandonou. O mundo caminhou talvez 430 anos de costas para Deus. O povo virou as costas e começou a pisar na bola em todo o tempo. E Deus resolve enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. Ele não está mais pregado numa cruz, ele está vivo, intercedendo por mim e por você lá no céu, e o Espírito Santo de Deus está aqui para suportar e te dar suporte, e fazer de você instrumento, sendo suporte para todos os irmãos, queridos. Sabe, amados, o que eu tenho para dizer é que Deus não usa apenas líderes. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, e é importante nós entendermos isso. Então vamos continuar lendo o texto, e vamos continuar lendo essa história, e nós temos duas peças-chave para isso. Êxodo 17, verso 12. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo da mão de Moisés. Consequentemente, a mão de Moisés ficou estendida, abençoando para que os israelitas vencessem aquela guerra. Por que é que eles estavam ali, queridos? Para ser suporte para Moisés. A Bíblia diz que Moisés já estava velho, já estava cansado. Aquela época já eram tantos anos, queridos, depois do tempo que Moisés havia fugido do Egito, mas ele estava carregando o povo e caminhando já 40 anos pelo deserto. Agora, você deve perguntar para mim assim: e aí, por que é que demorou tanto tempo para eles caminharem, se a caminhada era mais ou menos 40 dias? Sabe por quê, queridos? Porque nós somos de dura cerviz. O nosso coração é difícil de entender. A coisa entra aqui na nossa mente, e a estrada se tornou de 40 anos, mas poderia ser de 40 centímetros. Tem que entrar aqui e caminhar esse caminho aqui, ó, e vir para o nosso coração. Se nós entendermos isso, a nossa caminhada em direção à vitória vai ser muito curta, muito rápida. Por quê, queridos? Porque nós precisamos entender que Deus tem pressa para salvar essa cidade. Deus tem pressa para ver uma célula em cada bairro dessa cidade. Deus tem pressa para ver uma célula em cada quadra dessa cidade. Deus tem pressa para que você lidere uma célula, para que você discipule pessoas, para que você multiplique a sua célula, para que você seja líder e suporte TI para todos que necessitam. Eu ouvindo o nosso pastor de Santarém essa semana, uma mensagem que eu recebi, e o pastor Geraldo disse o seguinte: a nossa cidade saiu na revista Veja, como a cidade com os menores índices de violência do Brasil, com o menor índice de analfabetismo no Brasil, com o menor índice de divórcios no Brasil, com o menor índice de violência entre as famílias, e a igreja crescendo a cada dia. Por que isso, queridos? Por que isso não pode também, se isso é lá na Amazônia, cravada na beira de um rio, onde não tem estrada,
onde a navegação é feita por rios e via aérea. Por que não pode ser em Mirandópolis, que tem estrada duplicada para vir de São Paulo para aqui, daqui para Mato Grosso, daqui para os outros, para o Paraná, para Minas Gerais? Por que isso não pode acontecer em Mirandópolis, queridos? Eu tenho orado por vocês. E se a minha oração é pouca, depois desse incentivo aqui, de estar orando todos os dias, eu vou redobrar a minha oração. Sabe qual é o desejo que eu tenho? É que Mirandópolis se torne também conhecida como Santarém, como uma cidade verdadeiramente evangélica nesse estado, e seja figurada entre o mapa das cidades com o maior número de cristãos do universo, queridos. Esse é o desejo do nosso coração. Sabe, amados, Arão e Hur foram suporte TI para Moisés. Colocaram uma pedra para ele se assentar, colocaram uma pedra em cada um dos seus braços, e ele estendia a vara com as mãos erguidas, um de cada lado, de modo que permaneciam firmes até o pôr do sol. Sabe o que acontece, queridos? Quando nós temos uma igreja que ora, quando nós temos irmãos que dão suporte a todos os irmãos, vai acontecer o que aconteceu naquele lugar. Josué derrotou o exército dos amalequitas, derrotou a fio de espada, e Moisés não se cansou, não se desgastou. E nós precisamos entender por quê? Porque ele tinha gente suportando ele tinha suporte TI. Seu pastor precisa de suporte, queridos, para fazer com que vocês ganhem a guerra contra as drogas nessa cidade, ganhem a guerra contra a prostituição nessa cidade, ganhem a guerra sobre a bebedice nessa cidade, ganhem a guerra sobre o adultério nessa cidade, ganhem a guerra contra toda a maledicência que tem sido feita, ganhem a guerra contra a corrupção nessa cidade, nesse estado e nossa nação, queridos. Nenhum líder é autossuficiente. Ele precisa de suporte TI. O seu discipulador precisa de suporte. O seu líder de célula precisa de suporte. O seu supervisor precisa de suporte. A sua liderança, o ministério de louvor precisa de suporte. Os meus irmãos lá da mídia precisam de suporte. O menino da câmera precisa de suporte. O acolhimento lá fora precisa de suporte. As crianças lá fora precisam de suporte. A escola, o CMC precisa de suporte. E você foi chamado para ser suporte a todos os irmãos. Naquele momento, queridos, Arão e Hur tiveram um papel fundamental para a vida de Moisés. Colocaram uma pedra para sustentar Moisés. E a pedra, queridos, todo mundo sabe, a pedra representa o nosso rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. A pedra representa Jesus, e Jesus quer ser o seu sustento. Deus é a nossa rocha, a nossa fortaleza, e Jesus a pedra angular, queridos, que nós podemos confiar, e apontam para Deus como a rocha. Moderado, onde é que está isso na Bíblia? Vamos lá, caminhe comigo. 2 Samuel, se você tiver a caneta, anote que nós vamos ser rapidez aqui. 2 Samuel 22, 32. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Rocha fala de pedra, queridos. Isaías 26, 4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna. 1 Samuel capítulo 2, verso 2. Não há ninguém santo como o Senhor, e não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Salmo 95, verso 1. Venham todos e cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Atos 4.
verso 11 e 12. Este Jesus é a pedra angular que vocês, construtores, rejeitaram e se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devem ser salvos, queridos. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, queridos. Você pode fazer o que quiser, você pode construir altares, você pode fazer o que você imaginar, mas não há salvação sem Jesus. Não há salvação sem confessar. E sobre confissão é muito interessante nós entendemos o seguinte: há noivos, enamorados, casais aqui, né? E desde a antiguidade, quando se anda com Deus, o pedido era feito, eu quero você como minha esposa. E o pedido era feito pelos mais Está ótimo. Aleluia. Me ouvindo? Sabe, queridos, aleluia. Sou eu ou ele? O nosso Deus não mudou, o nosso Deus é imutável, sua palavra não muda, tá? Os preceitos de Deus não mudaram, queridos. E nós precisamos entender isso e compreender as verdades da palavra de Deus, que se nós não formos suporte TI para as pessoas, se não formos suporte para todos os irmãos, se não estendermos as mãos aos cansados, aos desvalidos, aos necessitados, aqueles que têm fome, Jesus diz que nós temos que dar de beber. Tem uma campanha de leite aqui, nós temos que dar, porque ela vai para as crianças, e as crianças necessitam de leite, tem crianças passando fome, e nós temos o suficiente. Quanta gente, querido, estraga a comida e não suportam aqueles que necessitam de alimento. Nós precisamos alinhar a nossa visão com um ponto estratégico de sabermos que Deus não mudou. A verdade em contexto da sua palavra é imutável, queridos. Mas tem tantas coisas, eu posso pôr o intermediário. Queridos, olha para mim. Se eu posso falar direto com meu Pai, que está no céu e que me ouve segundo a Bíblia, e a Bíblia é a verdade, por que eu tenho que usar intermediário? Por que eu tenho que dar a volta em outro caminho e procurar alguém que se diz isso ou aquilo? Por quê? Se você tem livre acesso ao Pai, por que eu tenho que fazer diferente disso? Por que eu não alinho? Deus, qual é a tua vontade? É que eu fale contigo, que eu tenha um relacionamento contigo, eu quero te amar, eu sei que tu me amas, eu quero um relacionamento com você. Eu tenho um amigo numa cidade que chama Itapajé, e ele era ateu convicto, e ele bebia muito, e a esposa dele muito sábia, ficava com ele até de madrugada, às vezes amanhecia o dia no boteco com ele bebendo, nas festas com ele bebendo. Depois carregava ele para o carro e levava para casa, cuidava dele. E ela falava: Deus, o Senhor me deu esse homem como marido. Se eu tiver que suportar e ser suporte na vida dele a vida inteira, eu vou ser. E nasceram os filhos, nasceu a Rebeca e o Ian. E aí os meninos foram crescendo, a Rebeca é muito linda, o Ian também, são como meus filhos.
Hoje eles me mandaram uma mensagem de aniversário que me deixou emocionado pelo carinho dos filhos do meu amigo. E aí ela chegou um dia e disse para ele: olha, filho, eu vou com você para todos os lugares, mas os nossos filhos precisam ter o conhecimento de Deus. Eu sei que você não quer, que você se diz ateu, mas você me permita, por amor a nossos filhos, que eu os leve para ouvir a palavra de Deus. E ele falava: pode ir, você me suporta em tudo, não preciso falar o que ele fazia quando chegava em casa trêbado. E aí ele permitiu que ela começasse a ir. E ele, certos momentos ali bêbado, e ele olhava e falava assim: ah, se Deus existe, cai um raio do céu aqui na minha cabeça. E todo mundo que estava com ele fugia da mesa, porque falava: Deus, se Deus mandar um raio aí eu estou fora, corria embora. E ele ficava lá sozinho, queridos. E um dia ele resolveu aceitar o convite da Rebeca. A Rebeca chegava da igreja cantando, louvando a Deus, pequenininha, 4 anos de idade. E ela chegava louvando a Deus, e ele olhava e falava assim: mas como ela é linda. E de fato é. E aí, queridos, um dia ele foi para a igreja. E quando aquele homem entrou na igreja, ele é médico, era bruto, estúpido com os pacientes. E ele entra na igreja, todo mundo assustado, fala: Deus, o que vai acontecer aqui nessa igreja? E ele foi um domingo após o outro, e um dia ele entendeu que havia uma conexão, uma relação entre o que era pregado e o suporte que era dado à família dele. Ele entendeu uma relação de um chamado de Deus para aquela família. E aí o pastor começa a ministrar a palavra, e quando ele chega no meio da mensagem, ele se levanta e vai à frente antes do pastor fazer o apelo. Fala: pastor, eu já entendi o propósito de Deus para a minha vida. Eu venho aqui me render ao senhorio de Jesus Cristo. Queridos, eu creio que não teve ninguém naquela igreja que não foi dar um abraço no Dr. Raimundo Bastos. Eu falo e me emociona porque a gente tem um carinho muito grande um pelo outro, e eu discipulei o Raimundo por talvez 4 ou 5 anos. Ele se tornou um dos homens mais dóceis que eu conheço. Um homem amoroso, hoje um grande pregador, hoje um grande líder, e a nossa amizade só veio aumentando. E todas as vezes que eu vou em Itapajé, a mulher dele diz para mim assim: Aderaldo, a gente sente tanta falta do tempo que a gente caminhava mais próximo, e hoje as suas ocupações, a sua caminhada não permite. Mas eu, às vezes, queridos, eu me dou o luxo de sair durante a semana. Eu fiz isso há 30 dias atrás, de sair numa quarta-feira de manhã, ligar para ele cedinho, e ela atende o telefone. Ela me tem um apelido muito carinhoso que eu não vou falar aqui, e ela falou: você está ligando por quê? Eu falei: porque eu estou com vontade de comer aquele carneiro aí na sua casa. Que hora você chega? Vem cedo, né? E eu cheguei lá 10 horas da manhã para sair de lá no máximo 2 horas. Sabe que hora eu saí de lá? 8 horas da noite. Sabe, queridos? E ela disse assim: olha, a nossa vida, e aqui eu não estou fazendo nenhuma propaganda minha, queridos, porque o que eu estou falando aqui não é para mim, é para a glória de Deus e para você fazer a mesma coisa.
aí fora, queridos. Essa cidade precisa desse mesmo carinho, desse mesmo amor. Mas hoje eu faço isso, queridos, porque eu me sinto tão amado, tão querido por eles e por tantos e tantos, que eu não consigo às vezes ficar longe. Eu tenho saudades. O Raimundo é um irmão dos meus irmãos nessa terra, que eu tenho tanto carinho. Suporte a todos os irmãos, queridos. Nós somos chamados para reforçar a vida das pessoas em Jesus Cristo. Isso é um chamado que você não pode dizer que não é seu. Hebreus 3, verso 13, na parte A. Pelo contrário, diz a palavra de Deus, encorajem uns aos outros uma vez por ano. É isso que está na Bíblia? Encorajem uns aos outros. Exortai uns aos outros. A minha versão aqui, tá? É para encorajar, querido. Esse exortar aqui, amados, é encorajar. Não é chamar atenção, não é brigar. A tradução no grego, queridos, é encorajar as pessoas todos os dias. Não é de vez em quando, são todos os dias, amados. Será que Deus te ama só na segunda-feira ou no domingo que você vem à igreja? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Será que Deus te ama só na quarta-feira ou na terça-feira, quando você vem aqui para o culto na terça-feira? Será que Ele te ama só no dia que você vai para a célula? Não, Ele te ama ininterruptamente, cada segundo, cada batida do seu coração. E essas batidas, queridos, têm que ser repassadas aos irmãos, queridos. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamos a vocês, irmãos, que advirtam os ociosos. Eu não posso trocar a palavra de Deus aqui, mas se eu fosse falar literalmente, exortem os preguiçosos. Se tem uma coisa que Deus não se agrada, e que eu tenho certeza que não vem da parte de Deus, é a tal da preguiça. Tem gente que diz assim, estou com uma preguiça, não vou fazer isso, não vou para a célula, não estou com uma preguiça. Tira essa palavra da sua boca, que isso não vem da parte de Deus. E aí continua o texto, conforte os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. É a Bíblia que está chamando a gente para isso, amados. Além de colocar a pedra, Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, fortalecendo e Moisés com a vara de Deus estendida para a luta. Sabe, amados? Efésios 4, verso 2 diz, sejam completamente humildes e dóceis. Não é doce, é dóceis. E dóceis poderia até ser substituído aí por um bom pudim, por uma cocada, por um doce de abóbora, né? Doce, seja doce com as pessoas, sejam amáveis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com a vara, é isso? Não, suportando uns aos outros com amor. Que amor é esse, queridos? É o amor de Deus que já está no seu coração. O amor de Deus não foi arrancado daí, ele está aí. Você precisa extrair, você precisa clamar, você precisa dobrar o seu joelho diante de Deus, você precisa clamar a Ele. Deus, aflora esse amor, aflora Ele, multiplica Ele, queridos.
O irmão estava aqui falando sobre dizimar, queridos, sobre ofertar. A Bíblia é muito clara em todos os aspectos, e eu gosto de fazer essa comparação, porque eu plantei sementes. Nós plantávamos milho, nós plantávamos amendoim, nós plantávamos algodão, nós plantávamos arroz, nós plantávamos feijão. A minha mãe tem lá na casa dela, no quintal, se vocês fizerem aí um chegadinho com ela, ela vai fazer lá um feijão andu para você, que é uma delícia. Ah, como venho para cá com água na boca, querendo comer aquele feijão andu. Mas ela plantou uma semente de um pé, e nasceu um pezinho de andu, e ela cuidou daquele pezinho, ela adubou, ela irrigou. Se você for lá no quintal dela, você vai ver quantas plantas tem, e hoje ela tem uma ajudadora, minha irmã mora com ela hoje, ajudando ali, e o quintal está muito lindo, cheio de plantas, de verduras, de tantas frutas. E a colheita, queridos, são anos e anos colhendo aquele andu gostoso, que ela debulha com tanto carinho. Ontem à tarde ela estava ali debulhando aquilo, eu espero que amanhã ainda coma aquilo, mas assim, ó, com tanto carinho, queridos. Quando nós plantamos com amor, quando nós plantamos com carinho, nós vamos colher conforme está na Bíblia, 30, 60 e a 100 por um, porque o nosso Deus não falha. Aleluia! Por isso que nós precisamos aprender a suportar uns aos outros, queridos. Nós somos chamados para ser suporte aos nossos irmãos, sustentá-los na dificuldade, ser força na fraqueza, ser irmão na angústia. Todos nós precisamos ser sensíveis à necessidade dos outros, queridos. Se dispor a sustentar a nossa liderança, não ser mero espectador. Eu não tenho nada a ver, ele está sofrendo, mas o que eu posso fazer por ele? Você pode orar, você pode visitar, você pode ir lá e amar, queridos. Eu nunca me esqueço de um irmão que eu fui visitar, uma irmã que eu fui visitar às 10h30 da noite, depois de um culto, depois de um domingo corrido, o dia inteiro, e aí eu recebo um telefonema e vou lá para visitar aquela família, porque aquela moça estava com câncer, ele estava comendo o olho dela, ela já não enxergava mais do olho esquerdo, e a gente foi ali naquele momento e nós começamos a orar. E se eu não me engano eu já dei esse testemunho aqui, mas eu gosto de frisar isso. E aí, o que eu tinha a ver? Eu não conhecia aquela família, eu fui chamado porque fui indicado para ir lá, procuraram alguém para suportá-los naquela hora de angústia, de aflição, porque sabia que aquele câncer ia acabar entrando no cérebro e aquela pessoa ia ter uma morte, e isso era um sofrimento para aquela família. E aí, queridos, eu fui ali. E eram 11:15 da noite, e eu orando, Deus falou: existe um projeto de reconstrução dessa família. E havia uma senhora lá no cantinho, e eu fui lá buscá-la, e ela não queria vir. E eu falei: eu posso dar um abraço na senhora? A senhora é casada? E ela falou: não, moço, não sou não, porque se for casado eu quero dar um abraço na senhora, se o seu marido não for ciumento. E ela sorriu, e eu falei: vamos ali, porque Deus quer que a senhora participe daquele momento. Eu não vou porque essa minha filha me distratou, essa minha filha me desonrou, e eu não quero conversa com ela. Eu falei: a senhora vai deixar ela morrer sem liberar perdão para ela? E aquela mãe veio, e eu aproximei uma da outra e continuei orando. As duas se abraçaram, se rolaram no chão, choraram por mais de meia hora. Isso já passava das 11h30 da noite. E eu ali continuei orando. 2 dias depois, para encurtar o testemunho, eu recebo um telefonema do cunhado delas que tinha me ligado. Moderaldo, minha cunhada está vendo. O médico não entende o que aconteceu. Ela está glorificando a Deus, se reconciliou com a irmã,
hoje está na igreja, nós fomos para a igreja hoje, e ela se reconciliou com Deus, Deus a curou. O nosso Deus está esperando a nossa atitude de ser suporte TI. Se você quer alinhar a sua visão dentro da sua igreja local, tem que aprender a suportar a todos os irmãos em amor e praticar e exercitar isso, queridos. Não existe hora. Você sabe por que é que Deus permitiu o celular, Deus permitiu o WhatsApp, Deus permitiu o Facebook? Não é para ficar mandando mensagens de críticas ou de retaliações políticas, a greves. Nós não temos nada a ver com isso. O nosso papel é orar incansavelmente, porque Deus é que vai mudar a situação dessa nação, se ouvir o nosso clamor. A irmã estava aqui ministrando louvor e disse o que está em 2 Crônicas 7,14, queridos. Nosso papel é orar, é jejuar, é clamar a Deus pela nossa nação, amados, e clamar uns pelos outros. Então Deus permitiu isso daqui para que a gente seja bênção na vida das pessoas, que mensagens de amor sejam enviadas diuturnamente para cada um dos irmãos, e que o amor esteja caminhando por todas as veredas das redes sociais e nos entregando uns aos outros. Sustentar a nossa liderança, não ser mero espectador, nas dificuldades, nas fraquezas dos irmãos. O fato é que Deus já colocou dentro de você um caminho de ser líder. Deus já colocou dentro de você um espírito de líder. Deus já colocou dentro de você a semente da liderança, a semente do amor, a semente do suporte. Deus já colocou dentro de você a responsabilidade de ganhar essa cidade para Jesus. Deus já colocou essa missão de você talvez ser chamado para ir para a cidade vizinha, para Lavínia, para Guaraçaí, para Andradina, para Araçatuba, ou talvez para Minas Gerais, ou talvez para o norte do país, ou para o sul do país, ou quem sabe para missões transcontinentais, suportando uns aos outros. Pouco tempo atrás, meu irmão chegou e falou: irmão, Deus me falou para eu falar com você, porque eu quero ser missionário lá na Itália. Eu falei: queridos? Pois é, e eu queria que você comprasse uma passagem para mim, para a Itália. Aí eu falei: então eu preciso comprar duas, que eu também quero ir. E aí ele falou assim: mas Deus falou comigo para eu falar com você. Eu falei: olha, querido, mas Deus não falou comigo. Quero saber o que é que você tem feito de missões aqui. O que é que você tem suportado de irmãos aqui? Não, os irmãos aqui são muito difíceis, eles não querem nada com o evangelho. Falei: pois é, da Itália são pior que os daqui, querido, não vai não. Aprenda a suportar os irmãos daqui, cresça em amor daqui, que a sua liderança vai ser o primeiro a te falar: irmão, você está preparado, você tem vontade de ser missionário na Indonésia, Deus vai te enviar, queridos. Sabe, eu não tenho nada contra quem sonha com isso, eu sonho com isso. Eu sonho em fazer missões, mas primeiro eu tenho que edificar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Sabe, amados, em algum lugar nós somos cabeça, e aonde Deus colocou a gente por cabeça, faça com amor, faça com um propósito, faça sonhando. Alinhe a sua visão com a visão de Deus, alinhe a sua visão com a visão que a sua liderança aqui representa o próprio Deus, queridos. Se você não entender que o seu líder representa Deus na sua vida, você tem que voltar e dar um passo atrás, e falar com Deus, pedir perdão à sua liderança, e receber a oração para ser curado. Falo isso com todo amor e carinho, queridos, porque esse é o papel que Deus, e a responsabilidade que Deus deu para gerar a nossa vitória. Não se esconda. Os apóstolos estavam ali com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles tinham um entendimento
e Jesus estava com uma multidão, e já havia dias, eles estavam ali, já se entardecia o dia, e Jesus olha, e aquela multidão ali com sede da palavra, mas os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, esse povo vai desmaiar de fome, eles estão aqui há tanto tempo sem comer, sem beber, o que nós vamos fazer com eles? Jesus olha para eles, dá comida para eles. Jesus, nós não temos dinheiro para comprar, são mais de 2.000, 5.000 pessoas aqui, são mais de 5.000 pessoas, como é que faz, Jesus? Jesus, vai e busca o que vocês têm. E apareceu alguém para plantar uma semente. Apareceu alguém com 5 pães e 2 peixinhos. Apareceu um menino, que foi ali talvez enviado pela mãe: filho, vai estar lá aquela multidão com aquele profeta, vai lá, Jesus está ali, leva os pãezinhos, vende para a gente angariar um recurso. E aí o apóstolo vai: filho, me dá esses peixinhos e esses pãezinhos que o mestre está querendo. E ele espertamente foi suporte naquele momento, entregou os pães, entregou a cesta com os pães, com os peixinhos, e Jesus multiplica os pães da comida para mais de 5.000 pessoas. E aí a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. Para quem foram esses cestos? Para quem plantou a semente, queridos. Para quem foi suporte a todos aqueles irmãos. 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Queridos, Deus usou a irmã de Moisés para observar o cesto que a mãe colocou no rio quando tinha que entregar o seu filho. Os egípcios queriam matar todas as crianças de Israel, e a mãe faz um cesto, e a história é tão linda, e ela solta dentro do rio Nilo aquele cestinho, e a irmãzinha de Moisés vai lá para a beira do rio, e vai andando, e vai vendo o cestinho caminhar, e de repente o cestinho para aonde a filha do faraó estava tomando banho. E ela vai e alcança o cesto, e olha que menino lindo, eu vou levar para minha casa para cuidar. E a irmã de Moisés sabiamente chega: senhora, princesa, a senhora quer que eu busque lá uma mulher dos hebreias, aquelas que têm bastante leite, para alimentar essa criança? Ah, busca, que eu quero pagar. E aí, queridos, a mãe de Moisés vai para dentro do palácio de Faraó, alimenta o seu filho e ainda ganha dinheiro, tem a melhor educação, porque Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito. Então, queridos, nós precisamos entender o que é ser suporte. Deus usou a serva de Naamã, a serva da esposa de Naamã, para conhecer o poder de Deus e falar para Naamã: vai lá, que lá tem um profeta, ele vai orar e a sua lepra vai ser curada. E o homem vai com a sua cavalaria, vai com presentes, vai com tudo, e o homem de Deus fala: não preciso de nada disso, vai lá no Rio Jordão, se banha 7 vezes e você vai receber a sua bênção. Sabe, amados, olhem bem aqui para mim. Eu não vou estar aqui, mas eu vou estar orando por vocês. E eu quero dizer para cada um de vocês: vocês são as peças certas, no lugar certo, para serem usados por Deus. Recebam isso como uma palavra. Deus quer usar cada um de vocês aqui, nesse lugar, para ser suporte TI a todos os irmãos. Basta que você assuma e se coloque diante de Deus como embaixador de Cristo nessa cidade, queridos. Deus colocou você para ser e para fazer a plena vontade dEle nessa cidade, queridos. E para encerrar,
ou para vocês acharem que eu estou encerrando, porque eu ainda estou dentro do meu tempo. Ah não, já está passando 2 minutos, pastor. Quem me dá 5 minutos mais? 5, 10, 15, 20, 30, tá bom, tá bom. Já já eu encerro, queridos. Vocês são generosos, muito obrigado. Ainda existe um terceiro de pessoas, talvez você está aqui e não foi convencido ainda que você tem que entrar nessa batalha. Sabe? Talvez você já venceu grandes batalhas com Deus, mas está cansado e desanimado, talvez se escondendo. Talvez a sua célula, talvez o seu discípulo te desanimou, talvez eles te abandonaram. E pode acontecer isso? Claro que pode, queridos. Nós somos seres humanos falíveis. Nós podemos, hoje eu depois que saí do almoço, daquele lauto almoço, eu fui para casa e fui fazer um discipulado com um pastor lá do Rio de Janeiro, de uma PIB inclusive. E aí ele conversando comigo, ele falou: eu estou cansado, eu estou desanimado, eu não estou legal, eu não estou bem, eu quero ir embora, eu quero ir morar fora, eu preciso de um ano sabático. E eu ouvi, e depois eu falei para ele: querido, lembra de Elias? Por que, Adenaldo? Porque Elias também um dia estava se escondendo, depois de matar 450 profetas de Baal. Elias também foi se esconder numa caverna, com medo de uma mulher, com medo de Jezabel. Elias foi se esconder na caverna e não queria mais, e pediu para Deus matá-lo. Elias também estava desanimado, mas ele clamou a Deus. Deus ouviu o seu clamor e restaurou o ministério de Elias. Aí ele disse para mim: Aderaldo, não precisa falar mais nada, eu não vou vencer você nunca, porque cada vez que eu vou com uma coisa, querendo mudar a rota, você vem e me faz como um machado, corta no meio as minhas argumentações. Sabe, queridos, eu quero que você leia o texto em casa, 1 Reis 18, essa história é muito linda, queridos. Um homem, somente um homem, Deus o usou para descer fogo do céu, queimar a lenha molhada, secar a água ao redor e secar tudo. Deus quer usar você para descer fogo do céu e acabar com os inimigos do reino de Deus. Sabe, querido, Deus quer te fortalecer. E depois que Elias foi alimentado pelos corvos, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Rapaz, pensa numa comida forte. Nem a do pastor Wilson hoje dá para mim caminhar 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites. Queridos, 40 dias, ele deve ter vindo um Red Bull do céu e ele criou asas, querido. Foi uma bênção e ele caminhou, e Deus mostrou para ele que ainda havia profetas para caminhar com ele em Israel. Se você está perdido e amedrontado, hoje é o dia da restauração, e Deus quer restaurar a sua força para realinhar a visão dele com você. Sabe, amados? Hoje de manhã eu disse aqui para os líderes: eu tenho mais 55 anos para caminhar, se for o caso, 40 dias e 40 noites, ou 40 anos, alinhado com Deus, com o propósito de Deus para a minha vida, com saúde, com vigor, porque a palavra de Deus diz para mim: pede-me e te darei as nações por herança. Pede saúde, eu te dou saúde, porque eu tenho toda a saúde, eu sou o médico dos médicos. Pede sabedoria, porque eu tenho toda a sabedoria, e eu te dou sabedoria. Pede a mente de Cristo, porque eu renovo a sua mente todos os instantes que você clamar a mim. O problema é que nós esquecemos
de alinhar a nossa visão com a visão de Deus. Nós queremos caminhar e talvez, aqui não tem jumento, mas tem burro. E eu não estou chamando ninguém de burro, por favor, queridos. Mas às vezes a gente bota um tapo aqui, e quer andar do nosso jeito, para onde a gente quer, e esquece de olhar e falar: Senhor, essa é a tua vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita e agradável para as nossas vidas, amados. E nós precisamos compreender isso. Então, se você está aqui hoje, e você precisa alinhar a sua visão com a visão daquilo que Deus tem para você, através da sua liderança, dos seus líderes, eu quero te convidar para ficar de pé.